Abramos a palavra do Senhor, meus irmãos, em Efésios 6. Efésios capítulo 6, versículos 13, 14 e 15. Vamos meditar hoje no verso 15. Efésios 6, versos 13, 14 e 15. A palavra diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Até aí, por enquanto, a leitura da palavra de Deus. Estamos meditando sobre a armadura do crente. Isso faz parte já de um longo estudo que nós temos feito a respeito da nossa luta espiritual, a nossa batalha espiritual. Nós passamos algum tempo estudando os inimigos, desde Gênesis, até Apocalipse, tentando entender a realidade do adversário, quem são, o que eles podem fazer. Depois nós estudamos também seus métodos, suas táticas de guerra contra nós, o povo dele. E agora estamos vendo o que são as nossas armas, o que nós temos que usar se nós quisermos vencer esta luta, na qual todo crente, todo cristão, está envolvido desde o primeiro dia em que coloca o pé na igreja de Cristo. Não necessariamente na igreja de paredes, mas naquela que é a igreja real, a igreja invisível, assim chamamos, a igreja que é o corpo de Cristo. Se você faz parte desta igreja, não importa aí a denominação que se segue, se você faz parte desta igreja, a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, você está nesta batalha, está nessa luta, está nessa guerra. A questão é como é que você vai se portar, vai se comportar diante do adversário, diante da luta que nós temos que enfrentar. E por isso, várias vezes nessa passagem, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, fala: fiquem firmes, estejam preparados, estejam inabaláveis. Um soldado tem que ficar em pé. E, aliás, nessas três primeiras peças da armadura, firmeza é, de fato, a palavra que transparece. Ele disse: aperte o cinto da verdade. Essa é a primeira peça. Ele disse: vista, entre dentro da couraça da justiça. Verdade e justiça, os aspectos fundamentais da luta, da batalha, que portanto não é uma batalha, uma luta meramente mística, extrasensorial, não, é algo muito real, muito concreto, tem a ver com virtudes, tem a ver com a nossa reação diante dos ataques do mundo, tem a ver com a integridade da nossa mente, tem a ver com a fortaleza do nosso coração, tem a ver com a santidade da vida de uma forma geral. E agora passamos à terceira das peças da armadura. Paulo olha para os pés do soldado romano e diz o que? Ele diz: precisamos calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Portanto, ele fala de calçados, fala de provavelmente sandálias, que eram os calçados que os exércitos, que os soldados dos exércitos romanos utilizavam, para que com esses calçados eles tivessem condições de percorrer longas distâncias e também se manter em pé nos combates, nos conflitos, nas lutas corporais. Não poucas vezes os soldados romanos, como vocês já devem ter ouvido em outras exposições por aí, e isso é verdade, tinham pregos na parte de baixo, na sola do calçado. Com o objetivo do quê? De dar firmeza. Então, quando o soldado pisava no chão, aqueles pregos, igual às chuteiras dos jogadores de futebol, davam garra
davam condições de se manter em pé e não escorregar em território liso, né? Seja na neve, fosse no meio dos lamaçais, muitas vezes, dificilmente as batalhas deixavam o terreno, né, intocado, pelo contrário. Havia derramamento de líquido, sangue, óleo, derramava-se óleo, estava-se fogo, era um local terrível o campo de batalha. Ficar em pé é algo necessário, imprescindível. Caso contrário, não tem luta, não tem guerra. Caso contrário, é apenas um morticínio. Soldado que cair não tem chances de fazer coisa alguma. Vão passar por cima dele, necessariamente. Portanto, Paulo diz, amarra bem esse calçado aí, amarra bem essa sandália aí, aperte bem essa sandália, ela tem que estar firme no seu pé, porque ela tem que te deixar preparado para fazer algo. E para o que o soldado romano, que Paulo idealiza aqui, e então transmuta, né, para o aspecto cristão, do soldado cristão, para que o soldado romano tinha que estar preparado? Fazer o quê? Para fazer o quê no campo de batalha? Para matar. Para destruir os inimigos. E aí entra o aspecto paradoxal, né, do evangelho, do soldado cristão. Ele não está preparado para matar. Ele tem que estar preparado para salvar. Preparado para dar vida. E não para ser sinônimo de morte. Eu quero olhar sobre 3 aspectos, essa que é a terceira peça da armadura do crente, observar 3 aspectos importantes dessa armadura, que nos ajudam a entender o que é o Evangelho, qual é o modo de expor o Evangelho. Esse aspecto da paz aqui, que o apóstolo Paulo menciona em relação ao Evangelho. Enfim, são os aspectos que nós vamos meditar nesta noite. Em primeiro lugar, observe que Paulo diz: calcem as sandálias, ou as botas, ou os sapatos, aquilo que vai lhe dar firmeza no campo de batalha. Mas ele usa uma palavra, ele diz, com a preparação do Evangelho. Ele poderia ter dito as sandálias do Evangelho, mas ele diz não, as sandálias da preparação do Evangelho. Então, esta palavra, preparação, é o que nos chama atenção no primeiro momento. Estar preparado para fazer algo, de prontidão. Ter consciência da missão que tem que ser feita, desenvolvida. Basicamente é isso. Vamos ler algumas passagens do Antigo Testamento e também do Novo, que nos ajudam a entender o que é que Paulo está querendo dizer com isso. Abra sua Bíblia em Isaías 52, versículo 7. Isaías, capítulo 52, versículo 7. Ele diz: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Essa passagem de Isaías está mencionando aquele contexto da volta do exílio. Israel, Jerusalém, foi levado para o exílio babilônico, onde ficou 70 anos. Mas o próprio profeta, antes disso acontecer, já está anunciando o retorno. Ou seja, Deus vai disciplinar o povo, mas Deus vai também trazer o povo de volta para a sua terra. E é nesse contexto que ele diz: corram, vão pelos montes, vão anunciar ao meu povo que o exílio vai acabar. O retorno de Israel à terra da promessa vai se concretizar, que as promessas de Deus não vão falhar. É nesse sentido que no Antigo Testamento se fala em anunciar boas novas. Essa é a grande boa nova do Antigo Testamento. Qual é a boa nova do Antigo Testamento? Que Deus tem um pacto com o seu povo e que Deus não falha nas promessas, naquilo que Ele prometeu. O que foi que Ele prometeu? Uma terra.
Basicamente, a promessa de Deus para o povo de Israel é a terra. Possuir a terra equivale a estar na plenitude da aliança com Deus. Equivale a cumprir o chamado, a missão de Deus no mundo, ser uma nação modelo, estar no centro do mundo para espelhar a todos os cantos que há um Deus, que esse Deus tem leis, que esse Deus tem exigências, que Ele quer ser adorado deste modo, daquele modo. Portanto, a promessa da terra e o anúncio de que eles terão de volta a terra é o evangelho do Antigo Testamento. O evangelho do Novo Testamento vai além disso. Ele incorpora esse ideal de um povo como missão, de um povo responsável por espargir a luz de Deus ao mundo, mas também traz consigo a noção de uma nova terra. Por isso que se fala de um novo céu e uma nova terra. Ou seja, a promessa é ampliada, a promessa se torna global, ou melhor, universal, abrangendo céus e terra. O evangelho do Novo Testamento nada mais é do que o chamado, a boa notícia, para que pessoas indignas como eu e você possamos nos tornar cidadãos da nova terra, do novo céu, do novo mundo, do novo Israel pleno de Deus. A boa nova do evangelho torna os pés formosos, ele diz aqui. Quão formosos são os pés. Porque o sentido aqui é aqueles pés castigados, aqueles pés sujos, empoeirados, cheios de ferimentos. Por quê? Porque andaram, porque percorreram, porque correram, foram para lá, para cá, para poder anunciar a boa nova. Os pés feios, por um lado, da perspectiva humana, você olha para aqueles pés feios, todos machucados, empoeirados, sujos, feridos, sangrando. O texto diz, são belos, são formosos. Esses pés são formosos porque anunciam o evangelho. Porque anunciam a boa nova de Deus para o mundo. O apóstolo Paulo usou essa figura de Isaías, quando ele disse em Romanos 10, texto que nós lemos na liturgia, e que vamos reler agora aqui, para relembrarmos a aplicação que Paulo faz desta passagem de Isaías 52, para aqui, Romanos 10, 14 e 15, quando ele diz, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Portanto, há uma formosura de pés aqui, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Aqueles do Antigo que anunciavam o retorno do exílio à terra. Os do Novo que anunciam o chamado global de Deus. Não mais só para um povo, mas para todos os povos, tribos, línguas e nações. O chamado para que venham fazer parte da nova terra. Por isso, esses pés são formosos. Aqui nós começamos a entender um pouco mais da batalha. O que é a batalha que nós temos que lutar? Ao mesmo tempo em que ela é pessoal, que é uma luta corporal, segundo os termos que Paulo utiliza em Efésios 6, mas também diz respeito à batalha global, à batalha da igreja pelo Evangelho. E em primeiro lugar, portanto, a igreja tem que estar pronta, preparada. Os pés têm que estar no estado certo. No caso da figura do Antigo Testamento, eles têm que estar sangrando. Eles têm que estar empoeirados. Eles têm que estar sujos. Porque então denotam trabalho. Então denotam envolvimento. Que não ficaram parados. Como um missionário, um líder de missão que eu conheci há um tempo atrás, ele dizia assim, sapato de evangelista tem que ser gasto.
Se for muito novo, tem alguma coisa errada nessa história. Sapato tem que ter aquele lado, sabe? Afundado. Significa o quê? Caminhou, que andou. É claro que pode fazer também de carro, se for o caso, mas se for o caso, mas então tem que ter pneus carecas, né? Carro de pregador, de evangelista, tem que ter pneus carecas, porque precisa andar. Se ficar parado, se ficar imóvel, num só lugar, não são formosos. Então são pés feios, porque são pés inúteis. A preparação, Paulo diz, nós devemos estar preparados, de prontidão. Não para matar, eu já disse. O soldado romano tinha que estar preparado para matar. Mas o soldado cristão tem que estar preparado para ser salvação. Para ser sal e luz. Para ser bálsamo. Também para ser repreensão. Também para ser correção. Para fazer tudo aquilo que a palavra de Deus quer. O que não pode acontecer é estar despreparado. Leia comigo a passagem de 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, e observe que é exatamente esse sentido aqui, eu entendo, que o apóstolo Paulo quer que o soldado cristão tenha claro em sua mente quando ele está na batalha. 1 Pedro 3,15 diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Depois ele fala, e faça dessa maneira, com mansidão, com doutrina, com sabedoria, mas o aspecto central é sempre preparados, sempre prontos. Se Cristo é Senhor em nosso coração, isso que ele fala, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então a consequência é estar pronto, estar preparado, sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, tem a ver com aproveitar as oportunidades, tem a ver com ler as oportunidades que o mundo, que o tempo, que os homens, que Deus na sua providência oferece para nós, usando todos esses elementos. Um crente que não está constantemente preparado para anunciar o Evangelho aos que se aproximam dele, é como um soldado descalço no campo de batalha. É como um soldado com seus pés desnudos no campo de batalha. A preparação quer dizer estar com os pés calçados. Ele tem que estar preparado. O crente que não está preparado para anunciar o Evangelho aos que estão próximos, aos que se aproximam, está envergonhando aquele que o convocou, o seu general, o seu líder. Porque ele está diretamente contribuindo para que vidas se percam. Porque o silêncio condena vidas. O silêncio faz com que aqueles que deviam ter uma oportunidade de ouvir o Evangelho não ouçam. E, consequentemente, o crente que não está preparado para dar a razão da sua esperança, para falar por que crê, em quem crê, está contribuindo diretamente para a vitória do mal no mundo, na sociedade, para o crescimento das trevas. E, portanto, está sendo, em última instância, um soldado do inimigo. E não um soldado de Cristo. A vitória do Evangelho é alcançada através da vida de soldados que põem os calçados, que vestem, botam as botas e ficam firmes diante dos ataques do inimigo no mundo. O segundo aspecto tem a ver com a própria luta pelo Evangelho. E é aqui, meus irmãos, que o Evangelho parece ser ele mesmo a própria batalha, o próprio campo de batalha no qual nós estamos envolvidos. Nós já lemos também, vale a pena mencionar mais uma vez, Filipenses 1, 27 a 30, quando Paulo diz,
Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis, e aí vem essas palavras interessantes, firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Um soldado em pé, firme, no campo de batalha, os calçados cheios de garras, faz diferença. Mas muitos fazem muito mais. Uma igreja inteira, os calçados prontos, de prontidão. Como é que a igreja cresce, meus irmãos? Pela pregação do Evangelho. Se uma pessoa só faz isso, ela cresce? Cresce. Mas se todas fazem, então a gente vê crescimento de verdade. Por isso Paulo diz, lutando juntos, ombro a ombro, muitos soldados firmes, enfrentando o inimigo, com coragem, com determinação. É assim que a vitória do Evangelho avança no mundo. Paulo diz, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Ou seja, não tenha medo do inimigo, seja ele humano, e os homens nunca são os inimigos finais, no máximo instrumentos, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades. Por isso ele diz, medo nenhum dos adversários, porque o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E do que Paulo está falando aqui? Está falando de martírio. Ele está falando de morte pelo Evangelho. Ele diz, eles pensam que morrer é perdição. Nós sabemos que morrer é salvação. Portanto, um soldado que cai em campo de batalha, que é abatido, mas abatido em pé, não o covarde que foge, que debanda, que deserta, mas um soldado abatido, em pé, recebeu a prova total, cabal de sua salvação. Por isso ele não tem o que temer, ele não precisa temer a morte. Como Cristo disse, temei não aquele que pode meramente matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temei aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma na guiena, no inferno, no lago de fogo. Esse que é Deus, é quem se deve temer, não os homens. Portanto, Jesus diz, quem é que você tem que confessar? Você tem que ter medo de confessar a Deus diante dos homens? Esse medo é uma ilusão, é uma tolice. Você deveria ter medo é de não confessá-lo diante dos homens. Porque quem não me confessar diante dos homens, eu também não o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Leia ainda comigo Judas, versículo 3. Judas, versículo 3, capítulo 1, único. Versículo 3 diz, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha aqui, que chamada para a batalha, que convocação para a guerra que nós temos aqui. Ele diz, eu quero exortar-vos a batalhardes. Aqui é batalha mesmo, aqui é luta generalizada, diligentemente, quer dizer, com todo o esforço e concentração. Batalhardes com todo o esforço e concentração. Pelo quê? Para que nós tenhamos mais conforto, para que nós tenhamos uma vida melhor aqui neste mundo. Sim, muitos de nós lutam e batalham por isso apenas. Mas
O Senhor nos chama a batalharmos pela fé. Ele diz, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O legado de Deus. Fé aqui é sinônimo de evangelho. Pelo evangelho que foi entregue aos santos. Ou seja, Cristo nos deu, nos comissionou algo. O evangelho. Agora, nós temos que lutar por ele. Lutar por ele não é apenas anunciá-lo. Anunciá-lo é o primeiro ponto, já destaquei. Preparado para anunciar o tempo todo. Mas lutar por ele é mais do que anunciá-lo. É lutar pela integridade dele. E talvez esse seja o ponto mais falho da época atual. Tem muita gente pregando o evangelho, mas que evangelho? Tem muito pregador de evangelho em todo lugar, mas de que evangelho? O evangelho deles mesmos. A boa nova de que eles enriquecerão à custa dos outros. Isso é uma boa nova para eles, os pregadores. Não do evangelho. O evangelho da Escritura, da palavra de Deus. Lutar pela fé que nos foi entregue, quer dizer, conservá-la, mantê-la íntegra, pura. É mais fácil pregar do que conservar o evangelho. Pregar não é tão fácil, é difícil também. Mas é mais fácil pregar do que manter o evangelho íntegro. Batalhar pelo evangelho também é lutar pela integridade do evangelho bíblico. O apóstolo Paulo disse em Romanos 1,16 que ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, o evangelho é poder. Mas qual evangelho é poderoso? O verdadeiro. Só o verdadeiro. Só o verdadeiro salva. As imitações baratas enganam. Iludem. Criam euforia. Mas não salvam. Ao contrário, tornam os homens ainda mais condenados. Qual é o evangelho pregado em nosso país? É o evangelho da autoajuda, da prosperidade, dos supercrentes, dos artistas gospel. Nada mais do que uma imitação mal feita do verdadeiro evangelho. Quer reconhecer o evangelho falso? E evangelho falso não tem poder. Não para salvar. Pode ter poder para fazer um monte de coisa. Salvar, não. O que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? É o evangelho. Quer reconhecer o evangelho falso? É simples. Ele falará de coisas extraordinárias, grandiosas. Falará de vitórias pessoais, prosperidade, bem-estar, conquistas. Mas não falará de arrependimento. Não falará da gravidade do pecado que nós cometemos. Não falará da santidade de Deus e da ira de Deus contra a nossa perversidade pessoal. Não falará dessas coisas. Não vai falar do sangue do Cordeiro derramado por pecadores como nós. Não chamará as pessoas para uma vida de santidade, para uma vida de constante atenção aos enganos do mal. Não. Evangelho falso não chama ninguém
por uma vida de serviço fiel a Deus. Chama pessoas para servirem fielmente esse ou aquele líder. Chama pessoas para embarcarem de corpo e alma nesse ou naquele ministério, para servir a Deus com santidade de vida. Esta é a diferença. O Evangelho não é personalista. O Evangelho não eleva ídolos. O Evangelho verdadeiro enaltece uma única pessoa, Cristo Jesus. E este, Paulo dizia, crucificado, pendurado no madeiro, como símbolo máximo do preço que foi pago para salvar pecadores. Esse Evangelho salva. Esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por isso, meus irmãos, a luta pelo Evangelho é também a luta por manter o verdadeiro Evangelho, a pureza do Evangelho, a santidade do Evangelho. E em terceiro lugar, eu quero destacar essa palavra paradoxal aqui que eu já mencionei e agora reforço, porque Paulo diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Isso não soa um pouco estranho? Paulo está falando de uma guerra, de uma luta sangrenta, pessoal, mencionou inimigos sanguinários. Diz que nós temos que vestir toda a armadura de Deus para resistir aos terríveis ataques. E agora ele fala em paz. Como o Evangelho da paz, se nós estamos no meio de uma guerra? Esse é o aspecto paradoxal, que é belíssimo, que é extraordinário. Porque, no fundo, ele está mostrando que o Evangelho e a nossa luta pelo Evangelho é uma luta contra o próprio estado de guerra. Porque é uma luta pela paz. Porque o Evangelho de Deus pode trazer a verdadeira paz. Em 3 níveis, eu diria. 3 aspectos em que o Evangelho traz a paz para o ser humano, para nós. E claro, o primeiro e maior deles, paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, Romanos 5:1, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, aquele que era nosso inimigo, Deus. Aquele que nos olhava e sabia que devia nos condenar, nosso Pai, Deus. Agora, por causa da cruz, por causa do Evangelho, olha para nós com misericórdia, com graça. Toda a justiça foi paga. Por isso, paz com Deus é a primeira grande reação, a grande resposta, a grande consequência do Evangelho, de crer, de pregar o Evangelho. Mas o Evangelho também traz paz com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Sim, porque se antes éramos rivais, se antes éramos competidores, agora somos irmãos, concidadãos dos santos, Paulo fala, Pedro diz, e da família de Deus, chamados para a família de Deus. Então por que continuar brigando uns com os outros? Então por que continuar infamando uns aos outros? Por que continuar levantando falsas acusações uns contra os outros, se agora somos da família de Deus, irmãos, pela fé? A paz, o vínculo da paz, se estabeleceu no corpo de Cristo. E, portanto, paz pode reinar entre nós. Paz com Deus, paz com os nossos irmãos. E há um terceiro aspecto dessa paz ainda que pode ser destacada, que é a paz íntima. É a paz conosco mesmos. Se antes nós vivíamos um mundo de cobranças íntimas, porque sabíamos que nunca alcançávamos ou alcançaríamos o padrão da justiça, o padrão da santidade, agora nós descansamos nas promessas do Evangelho que nos dizem que nós já somos aceitos pela graça. Então, o bálsamo de Deus recai sobre as brasas deixadas pelo pecado e nos torna
calmos, serenos, tranquilos na presença de Deus. Ou não. Ou ainda somos pura guerra. Ou ainda somos pura ira. Percebem? Estamos numa guerra, mas em nós precisa haver paz. E só assim nós venceremos a guerra. Esta guerra, este combate que nos é proposto através do Evangelho. E ainda há um último e maior aspecto dessa questão da paz. Porque na luta contra os nossos inimigos espirituais, que são quem? Os principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes, eles que são os inimigos, mas um dia eles também serão pacificados. Estranho? Esquisito? Não. Verdade total e absoluta. Sim, eles também serão pacificados. Isso quer dizer então que Deus vai aceitá-los, vai perdoá-los? Não, nada disso. Significa que Deus vai submetê-los ao seu próprio poder. Essa é a pacificação pela força. Esse não é o convite gracioso do Evangelho. Este é o juízo do Evangelho. Esta é a reação, a má reação, do Evangelho. Conforme Filipenses 2, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Se é todo joelho, se é toda língua, não escapa a ninguém. Ímpios, demônios, Satanás, todos eles pacificados, esmagados, debaixo do pé do Messias. E é por isso que o Evangelho também é um calçado. Porque à medida em que nós pregamos o Evangelho, nós também esmagamos Satanás debaixo dos nossos pés. E assim levamos adiante o aspecto messiânico da missão que Ele nos deu. Ele está fazendo isso agora. Cristo, nesse exato momento, esmagando, colocando debaixo dos seus pés todos os inimigos. Convém que Ele reine até que haja posto debaixo dos pés todos os inimigos. Falta um ainda, quem é? A morte. O último inimigo é a morte. Pelo avanço do Evangelho, pelos calçados que nós pisamos, pelas passadas largas e firmes do Evangelho, nós ajudamos o Senhor na sua tarefa messiânica de esmagar os seus inimigos. Isso resulta em salvação. Salvação dos eleitos de Deus em todas as tribos, raças, línguas e nações. Até aquele dia em que nós veremos todos os inimigos pacificados, amansados, debaixo do poderoso pé do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Concluo, meus irmãos, fazendo algumas perguntas para nós. A pergunta primeira é: que tipo de soldados nós somos? Soldados preparados? Soldados de prontidão? Ou soldados distraídos? Preocupados com coisas secundárias, sem grande importância? Que tipo de soldados nós somos? A firmeza em nossos pés? O Evangelho está pronto, tinindo em nossa língua? Ou mal sabemos falar alguma coisa dele para alguém? Que tipo de soldados nós somos? Nos seus pés aí estão as sandálias do Evangelho? Ou, se me permite a brincadeira, ou as pantufas da preguiça? O que é que está nos seus pés? As sandálias duras e pontiagudas do Evangelho que vai dar firmeza na batalha? Ou chinelos havaianas de férias e despreocupação? Eu e você temos lutado pela fé, pela verdadeira fé,
pelo verdadeiro Evangelho? Ou temos aplaudido as falsas manifestações evangélicas da mídia? Ou, no mínimo, temos feito de conta que nem vimos, ficamos calados? A batalha pelo Evangelho é a batalha pela pureza do Evangelho, pela santidade do Evangelho, pela verdade do Evangelho. Então nós não podemos ficar calados diante dos abusos que nós vemos acontecer em nome de um Evangelho tão anátema quanto esse que nós temos visto por aí. E finalmente, meus irmãos, mesmo estando em uma guerra, nós entendemos que o objetivo é a paz e que nós mesmos, antes de tudo, temos que estar em paz com Deus, em paz com os nossos irmãos, em paz com nós mesmos. E que só assim nós conseguiremos expandir essa paz do Evangelho aos pecadores que existem aos montes por aí. Calcemos, Paulo diz, as sandálias do Evangelho. São a terceira peça fundamental nesta guerra, de importância crucial para que a vitória do Evangelho se manifeste na nossa vida pessoal, como igreja e no mundo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos fortaleça por Cristo Jesus. Amém.